Olá, vocês ouvintes da Rede Gama NGT, segunda-feira, dia 22 de setembro do ano de 2025, e este é o resumo esportivo entrando no ar para vocês. Eu lembro que você pode nos ver e ouvir pela Rede Gama Alta Conexão, nas melhores operadoras de TV a cabo e também no streaming Rede Gama NGT, e agora também no nosso aplicativo. Você entra lá no Google Play e digita Rede Gama NGT e você vai ter o nosso aplicativo, o melhor acesso à internet aqui no Brasil. Então vamos falar um pouquinho neste resumo esportivo. A gente vai falar do Brasileirão da Série A, um pouquinho do Brasileirão da Série B, a Série C também e também sobre a final do Campeonato Brasileiro da Série D, que foi definida neste fim de semana. Nos outros esportes, nós vamos ter também um pouquinho de informação a respeito do Mundial de Atletismo, o Campeonato Mundial de Vôlei Masculino, a Fórmula 1 e também a Lever Cup, que se encerrou no final de semana no tênis. Então você já sabe, Rede Gama NGT. A gente vai começar falando da rodada do Brasileirão, tá? Começou no sábado à tarde, com a vitória do Fluminense sobre o Vitória, jogando no Barradão por 1-0, um jogo onde o Fluminense jogou para o gasto, teve o auxílio da equipe baiana, um pouco tensa, um pouco nervosa dentro das quatro linhas, teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, e o Fluminense acabou ganhando com uma certa tranquilidade, sem muitos sustos, por 1-0, um resultado que complicou e muito a posição do rubro-negro baiano. Eu gosto sempre de falar sem ficar meio em cima do muro. Vitória demitiu o Fábio Carille depois daquela goleada absurda de 8-0 sofrida no Maracanã, não colocou um treinador, deu chance a um interino auxiliar que foi promovido a titular, e esse cara não está conseguindo fazer o time andar. Se o Vitória não abrir o olho, o Vitória fará companhia ao Sport Recife e ao Fortaleza numa derrocada total do Nordeste brasileiro da Série A. Ainda dá tempo, o Vitória ainda tem uma pontuação que permite sonhar em permanecer na elite do futebol, mas se não abrir o olho, a equipe do Vitória vai jogar a Série B no ano que vem. Já o concorrente direto na Boa Terra, o Bahia, acabou conseguindo um bom empate no Castelão ante o Ceará, com um público surpreendentemente pequeno no Castelão. Castelão que ele prima por ter bons públicos, o Ceará de Léo Condé, até que quase venceu, mas o Bahia de Rogério Ceni é um time muito difícil de ser batido. Mesmo quando o Bahia joga mal, a equipe baiana tem uma forma, uma organização de se posicionar dentro do campo e dá causa muita estranheza e muita dificuldade aos seus adversários. Até por isso que aquele resultado acachapante acontecido em Mirassol umas 3 semanas atrás, os 5-1 do Mirassol ante o Bahia, foram surpreendentes pela forma como aconteceram e pelo número de gols que a defesa baiana acabou levando. Um para o Ceará, um para o Bahia, resultado que manteve a equipe baiana ainda numa situação um tanto quanto tranquila em relação à classificação. O Bahia fica numa 6ª posição, mas já vem sendo fustigado pelo São Paulo e pelo time do Fluminense, que vão se aproximando do Bahia. O Bahia hoje é o 6º colocado no Campeonato Brasileiro. Seguindo ainda a rodada de sábado, o Botafogo se recuperou do desastre acontecido no meio de semana. Para quem não sabe, num jogo atrasado do primeiro turno, o Botafogo recebeu o Mirassol no Newton Santos, abriu 3-0 e no segundo tempo, em 15 minutos, tomou 3 gols, acabou o jogo terminando 3-3, e no último lance da partida houve um pênalti para a equipe do Mirassol, que só não foi marcado porque descobriram, não.
viram um impedimento milimétrico do jogador, o que salvou a equipe do Botafogo de um desastre ainda maior. Então o Botafogo se recuperou, venceu o Galo Mineiro por 1-0, e o Galo Mineiro nas mãos do técnico Sampaoli, do folclórico, né? Antigamente a gente falava que ele era um técnico inovador, que ele isso, que ele aquilo, que ele fazia uma maratona à beira do gramado. Eu diria que ele é um treinador folclórico. É um cara folclórico que fica inventando à beira do gramado. Ele já deu mais aulas de tática aqui no Brasil, já fez os seus times jogarem melhor, e ele agora simplesmente acaba vivendo de passado. O Sampaoli desembarcou em Belo Horizonte, já fazendo críticas à gestão técnica anterior do Atlético Mineiro, dizendo que ele pegou um time em frangalhos física e emocionalmente. Por mais que isso seja realidade, na minha opinião, isso tem que ficar mantido dentro de 4 muros, ou seja, apenas internamente. O fato é que o Sampaoli, em 4 partidas com o Atlético Mineiro, conseguiu uma derrota e 3 empates. E isso vai jogando o Galo Mineiro do meio para o final da tabela. Botafogo, não tendo nada a ver com isso, venceu por 1-0 e acalmou a crise que vinha começando a querer se instaurar na equipe da Estrela Solitária. E fechando a rodada no Allianz Parque, Palmeiras e Fortaleza, esse já foi um jogo muito equilibrado em 1 ou 2 anos atrás, acabou com um massacre. 4 para o Palmeiras, 1 para o Fortaleza. O Fortaleza até que tentou alguma coisinha, enquanto o jogo estava 1-1, mas o time do Palmeiras atropelou, e essa é a palavra mais adequada para essa partida, um atropelo do Palmeiras, que com o empate do Flamengo acaba, por pontos perdidos, sendo o líder do Brasileirão, junto com o próprio Flamengo. Quando a gente for falar mais no final do resumo da classificação, vocês vão ter toda a explicação. O Palmeiras acaba mantendo-se na briga pelo título e fortalecendo-se cada vez mais. O Palmeiras, que tem na próxima quarta-feira à noite um jogo muito importante pela Libertadores, recebe o River, precisando apenas e tão somente de um empate para se classificar à próxima fase da Libertadores. A Libertadores vai ser jogada no meio de semana e o Palmeiras vem de um ótimo resultado em Buenos Aires e, além de ter tido um bom resultado, teve uma boa performance. E o Palmeiras continua performando muito bem fora dos seus domínios e nos jogos de Brasileirão dentro dos seus domínios. No mata-mata, a equipe, estatisticamente falando, né, não tem tido bons resultados quando é mandante para decidir. Isso nós vamos saber na próxima semana e, logicamente, o nosso resumo esportivo vai estar informando para todos vocês. Resumo esportivo que agora vai fazer uma parada e a gente volta com a rodada de domingo do Brasileirão da Série B. E você sabe que o resumo esportivo é sempre aqui na Rede Gama NGT. Até já! Voltamos com o nosso resumo esportivo, nossa segunda parte dele, para falar sobre a rodada de domingo do Brasileirão da Série A. Rodada de domingo que começou com um jogo em Mirassol. O Mirassol, com tranquilidade, sem sofrer, fez 2-0 no Juventude. Juventude que ensaiou uma recuperação nas mãos do Thiago Carpini, mas meio que deu uma empacada e nas últimas rodadas não vem desempenhando bem. O Mirassol é a 4ª força do Campeonato Brasileiro, solidifica-se como uma 4ª força, abrindo 3 pontos para o 5º colocado, ainda muito longe dos 3 que vão à ponta, mas o Mirassol se solidificar numa 4ª posição do Campeonato Brasileiro é algo que ninguém esperava antes da bola rolar. Depois que a bola começou a rolar, eu diria que isso é justo e é muito justo para a equipe do Mirassol. Fazemos um pequeno apanhado dos últimos 3 jogos do Mirassol. 2 jogos fora de casa contra Grêmio e Botafogo e um jogo em casa contra o Juventude. 2 vitórias e um empate, 7 pontos na tabela, que deixam o Mirassol com 42 pontos, ou seja, mais uma vitória e eles obtêm
um número mágico que vai fazer com que jogue a Série A do ano que vem. O Mirassol joga um campeonato de 45 pontos inicialmente, já tem 42, ou seja, é praticamente impossível que eles não consigam os 45, e daí para frente o que vier é lucro, se garantir num campeonato internacional, numa Sul-Americana, e sonhar até com uma Libertadores, numa pré ou numa fase de grupo. Futebol para isso vem sendo jogado, estrutura vem sendo montada, e a surpresa não existe mais. O Mirassol, neste Campeonato Brasileiro, já é uma realidade. Seguindo ainda nos jogos da tarde de ontem, o Corinthians foi até Recife e, logicamente, como eu brinco, né? Padre Dorival fazendo as suas bênçãos e deu uma ressuscitada no Sport Recife. 1 para o Sport, 0 para o Corinthians, num jogo onde o Corinthians não consegue jogar. O time foi montado para determinadas situações. O Corinthians não consegue jogar, o Corinthians não consegue criar sem o Garro. É um time limitado e um time previsível. Não, em nenhum momento imaginava-se que o Corinthians pudesse ganhar do pior time do Campeonato Brasileiro, o Sport Recife. E vence por 1-0, dá uma suspirada, mas assim, não vai dar, né? O Sport não tem pontuação suficiente que permita a esta equipe não cair para a Série B no ano que vem. No outro jogo das 17h30, um resultado normal em termos de a gente falar de clássico, mas altamente surpreendente de se tratar do ponteiro do campeonato. 1 para o Flamengo, 1 para o Vasco no Maracanã, o famoso clássico dos milhões. O Flamengo escalou um time completamente reserva, poupando todos os seus titulares para o grande jogo de meio de semana, que será jogado na Argentina contra o Estudiantes de La Plata. Fez muito bem o Felipe Luiz, queimou a gordura, conseguiu um empate, e esse empate, com a vitória do Palmeiras, deixa Palmeiras e Flamengo empatados quando todos tiverem o número de jogos adequado. Se o jogo atrasado que o Palmeiras tem, ele tiver uma vitória, ele empatará com o Palmeiras, e aí a gente teria que ver os critérios de desempate. Um clássico até meio chato, 1-1. O Vasco mostrou que tem ainda como suspirar, como respirar, e conquista um ponto muito importante. Afinal de contas, o Flamengo é o bicho-papão, vem ganhando de todo mundo, ou seja, todos vão perder para o Flamengo, entre aspas, a gente pensando isso. O Vasco arrancou um ponto ali. No outro jogo das 17h30, mais um clássico, no clássico de quem vai ser demitido depois do jogo. Grêmio 3, Internacional 2, o correto é Inter 2, Grêmio 3. Jogo jogado no estádio da Beira-Rio, que causou a demissão do técnico Roger Machado na noite de ontem. Já não havia mais clima para ele não estava fazendo essa equipe do Inter, que não é uma equipe tão ruim assim, para jogar um futebol tão fraco. Ele acabou sendo demitido. Agora, o detalhe do jogo foi a péssima arbitragem do Marcelo de Lima Henriques. Eu que considero ele um dos melhores árbitros do Brasil na atualidade, conseguiu a proeza de errar muito e descontentar, inclusive, o vencedor. O Grêmio foi até o Beira-Rio, bateu o Inter por 3-2 e saiu revoltado com a arbitragem, com a marcação dos pênaltis e com a não contenção da violência que imperou no gramado. Uma péssima arbitragem deste bom Marcelo de Lima Henriques, que prova a minha teoria. A arbitragem brasileira não é tendenciosa. A arbitragem brasileira é muito ruim. É impressionante a quantidade de árbitros que fazem ótimas arbitragens num dia e lambanças inexplicáveis no dia seguinte. Realmente muito triste o que aconteceu ontem no Beira-Rio e, logicamente, a torcida acabou apupando os seus jogadores, confusões na zona mista, aquilo tudo que a gente sabe que os gaúchos, por serem muito fiéis às suas equipes, né? Eles brincam lá que, além dos campeonatos brasileiro, gaúcho e Copa do Brasil, tem uma tal de Copa Grenal, né? Que é muito mais importante do que qualquer outra coisa, porque ela reflete como o povo vai estar animado ou desanimado no dia seguinte. Fato é que o Inter e o Grêmio, com esse resultado, meio que se dão as mãos na luta para escapar do rebaixamento. Vamos ver quem vai aparecer no banco de reservas do Colorado Gaúcho na próxima partida. Afinal de contas, o Inter precisa, com muita urgência,
contratar um treinador. Seguindo para os jogos da noite, o Cruzeiro de virada bateu o Bragantino por 2-1, num jogo que parecia que ia se complicar. Cássio operou um milagre, salvando a equipe do Cruzeiro de perder 2 pontos em casa. O Cruzeiro vence por 2-1, se mantém por pontos positivos numa boa situação na tabela, e o Bragantino, graças a Deus, manteve-se um bom início de campeonato, porque ultimamente a equipe da Terra da Linguiça, como a gente gosta de brincar, vem fazendo um final de turno e um início de retorno realmente muito ruim. E no último jogo da rodada, o Santos na Vila Belmiro bate o São Paulo, os reservas do São Paulo, por 1-0. Vale dizer que o Santos fez um jogo burocrático, muito bem previsto pelo seu técnico Vojvoda e sem o Neymar. O Santos, quando tinha Neymar em campo, o Neymar não estava conseguindo desempenhar o seu futebol. Isso é preocupante até para nós brasileiros em termos de Copa do Mundo. Ouso dizer que dificilmente Neymar estará na Copa do Mundo. Por quê? A contusão que ele teve no músculo da coxa vai fazer com que ele fique de 6 a 8 semanas, ou alguma coisa do tipo, fora dos campos. E até ele voltar, até ele adquirir a forma de novo, o Brasileirão já vai ter ido embora. Então o Santos vai ter que se administrar sem o Neymar e, logicamente, né, o Carleto, né, Ancelotti, não vai se arriscar a levar para a Copa do Mundo um jogador em más condições físicas e técnicas. Porque, enquanto ele estava bem, ele jogou muito mal a maioria das partidas. O Neymar fez um bom jogo contra o Flamengo. O Santos ganhou por 1-0 na Vila. Nos demais jogos, ele se mostrou tecnicamente mal. E isso é muito complicado. Bom, mais uma paradinha aqui no nosso resumo esportivo. E a gente já vai voltando com o terceiro bloco, terceiro e último bloco, onde falaremos um pouquinho da Série B, da Série C, da Série D e de outros esportes. Rede Gama MGT, até já! E vamos lá para o terceiro bloco do nosso resumo esportivo. Antes de entrar na Série B e C, D e outros esportes, eu fiquei devendo a classificação do Brasileirão Série A. O Flamengo vai na ponta com 51 pontos em 23 jogos. O Cruzeiro tem 50 pontos em 24 jogos. O Palmeiras tem 49 pontos, mas em 22 jogos. Então, o que acontece? Se o Palmeiras vencer, vai a 52 pontos e ultrapassa a equipe do Flamengo se vencer o seu jogo atrasado. O seu jogo atrasado é nada mais, nada menos do que Palmeiras e Santos. O quarto colocado, fechando o grupo que iria para a Libertadores de maneira direta, é o Mirassol com 42 pontos em 23 jogos. Na quinta colocação, o Botafogo tem 39 e o Bahia tem 37. Seriam os clubes que fechariam a pré-Libertadores. Lá na briga do rebaixamento, o último colocado, o Sport Recife com 14, Fortaleza com 18, Juventude 21, Vitória 22. São os 4 times que fechariam o rebaixamento agora. Correndo algum tipo de risco, Vasco com 24, Atlético Mineiro com 25, Santos com 26, Inter com 27, Grêmio e Ceará com 28 e até o Corinthians com 29, na minha opinião, são os times que precisariam se preocupar com o rebaixamento. Então agora vamos falar um pouquinho da Série B, só uma manchete rápida. O Atlético Paranaense conseguiu uma vitória contra o Vila Nova ontem na Arena da Baixada e engatou a sua 5ª vitória seguida, ou seja, o Atlético, em 15 pontos possíveis, fez os 15 numa recuperação impressionante, e o time que estava a 10 pontos atrás na briga pela 4ª vaga, que classificaria para a Série A do ano que vem, hoje está apenas 1 ponto, ou seja, uma grande recuperação. E se a gente ampliar para 6 jogos, nos últimos 6 jogos da Série B, o Atlético teve 5 vitórias e 1 ponto. Em 18 pontos, ganhou 16, o que é uma grande recuperação e começa a preocupar os seus concorrentes que empatam muito, né? Essa Série B é impressionante, a quantidade de jogos que acabam empatados e quando os seus rivais empatam e você ganha, você vai subindo de elevador em vez de subir de escada
na tábua de classificação. E por falar de tábua de classificação, falando um pouquinho da Série C, no grupo C, a Ponte e o Guarani disparam na frente. Eu diria que a Ponte, com 3 vitórias em 3 jogos, já vai se classificar e vai voltar para a Série B do ano que vem. O Guarani, com 6 pontos em 9 possíveis, tem tudo para conseguir a classificação e deve decidir essa classificação em casa contra o Náutico no Brinco de Ouro da Princesa. Eu diria que se o Internacional contra o Náutico conseguir um empate ou uma vitória, ele, além de se posicionar para subir, ele vai acabar eliminando o Timbu. No outro grupo, Caxias, São Bernardo, Floresta e Londrina, ninguém quer subir. Todos os jogos empatados. 6 jogos jogados em 3 rodadas, 6 empates. Todos os times estão com 3 pontos. E aí a gente vai apostar no que vai acontecer no retorno. Eu ainda aposto na ascensão de Caxias e São Bernardo, que, na minha opinião, são as equipes que vêm jogando o melhor futebol atualmente. Passando um pouquinho para a Série D do Campeonato Brasileiro, que já teve o acesso definido, estamos agora com a definição da finalíssima. Quem vai ser o grande campeão da Série D? Barra de Itajaí e Santa Cruz de Recife farão a final em 2 jogos muitíssimo interessantes. Eu repito, que subiram a Série C do ano que vem, o Santa Cruz, o Maranhão, a Inter de Limeira e o Barra. No cruzamento das semifinais, o Santa Cruz empatou com o Maranhão por 0-0, como tinha ganho o jogo de ida, passou a equipe pernambucana, e o Barra fez barba e cabelo na Inter de Limeira. O Barra ganhou o primeiro jogo por 2-0 em casa e ontem no Limeirão fez um ótimo jogo a equipe de Santa Catarina e bateu a Inter por 3-2. Barra e Santa Cruz nos próximos 2 finais de semana vão decidir o Brasileirão da Série D, garantindo já o seu calendário para a Série C. E olha lá, hein? São 2 times muito bem estruturados que vão jogar uma Série C em condições de subir para a B meio que imediatamente. Seguindo um pouco para outros esportes, tivemos o Grande Prêmio de Baku, na linda pista da cidade de Baku, no Azerbaijão. O Max Verstappen mostra que a sua Red Bull, com as últimas alterações feitas, volta a ser um carro que vai brigar por título. Ele venceu com muita tranquilidade e teve no segundo lugar George Russell e na terceira posição o surpreendente Carlos Sainz da Williams. Gabriel Bortoleto fez uma corrida sem muitas aspirações, acabou terminando na 12ª colocação. As McLaren, que vinham mandando na temporada, o Piastri bateu na primeira volta e não marcou, e o Lando Norris acabou pontuando pouco. O Verstappen ainda é o terceiro no campeonato, 60 pontos atrás do líder, mas com 2 vitórias seguidas e principalmente demonstrando superioridade, a Red Bull entra definitivamente na briga pelo título. Afinal de contas, temos ainda muita coisa pela frente em termos de Fórmula 1. Falando um pouquinho do vôlei masculino, o Campeonato Mundial de Vôlei Masculino para o Brasil acabou sendo um fiasco. A equipe brasileira não conseguiu se classificar às 8ª de final, não passou da fase de grupos, depois de ter 2 vitórias boas no início, acabou sendo batida pela Sérvia, por 3-0 e acabou eliminada. Num jogo que o Brasil precisava ganhar um único set, o Brasil conseguiu a proeza de tomar de 3-0 e ficou abaixo das 16 primeiras seleções do mundo, um resultado que eu não me lembro o Brasil ter obtido um resultado tão ruim em campeonatos mundiais. Isso se deve meio que ao emparceramento, sabe? É um campeonato diferente, é um campeonato rápido que o Brasil, se no feminino soube jogar, no masculino não soube jogar com o regulamento. Então isso complicou bastante. A renovação vem sendo feita e o objetivo são os Jogos Olímpicos de Los Angeles. O Brasil com sinal vermelho aceso, mas ainda tem muita coisa para acontecer até lá. Falando um pouquinho do tênis, foi jogada nesse fim de semana a Laver Cup no tênis masculino, onde são 2 equipes montadas pelos capitães André Agassi e Yannick Noah. O João Fonseca foi convidado para participar
do time mundo, né? Que é o time Europa com o time mundo. E ele estreou aos 19 anos na sexta-feira, já arrasando o seu adversário e marcou um pontinho para a equipe mundo. Equipe mundo que acabou batendo a Europa com os jogos de domingo e o Fonseca jogando no Chase Manhattan Arena em São Francisco, acabou encantando os fãs americanos e o fonsequismo vai se instalando pelo mundo, inclusive pelo mundo do tênis em terras americanas. Fechando o resumo esportivo, vamos falar um pouquinho do Mundial de Atletismo. O brasileiro Caio Bonfim, que já havia sido prata nos 35 quilômetros na marcha atlética, até a gente conversou sobre isso no resumo esportivo passado, conseguiu uma proeza na madrugada de sexta para sábado. Ele conquistou a medalha de ouro na marcha atlética de 20 quilômetros. Não é brincadeira, 20 quilômetros marchando. Caio Bonfim, medalha de ouro. E o Caio Bonfim, com essa vitória, com essa medalha, torna-se o maior atleta brasileiro no atletismo em termos de campeonato mundial. O cara que mais ganhou medalhas em campeonatos mundiais de atletismo, o excepcional e o simples. Ele é muito simples, é muito tranquilo. O Caio Bonfim. E ele estava muito preocupado que a hora que ele chegou, ele descobriu que a aliança dele tinha caído no começo da prova. Ele estava preocupado que a esposa dele ia se preocupar que ele tinha perdido um ouro na mão esquerda, mas tinha ganho uma medalha de ouro gigantesca. O grande detalhe é que alguém tinha pego essa aliança, porque essa aliança foi encontrada em Osaka, a 500 quilômetros de onde a prova aconteceu, foi devolvida a aliança, então ele voltou a ter a sua aliança e também a sua medalha de ouro, esse excepcional Caio Bonfim, que nos encanta a cada prova e disputa. Essa medalha de ouro vai ficar guardada. Tanto esse ouro desse final de semana, quanto o prata nos 35 quilômetros, que realmente são duas provas onde o atleta ele vai à exaustão completa. Vamos ficando por aqui, nesse nosso resumo esportivo, desta segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Você sabe, Rede Gama NGT, sempre a seu lado para você, e voltaremos na próxima segunda-feira falando um pouquinho também dos resultados das quartas de final da Libertadores que serão jogados no próximo meio de semana e também tudo que vai rolar nos campeonatos brasileiros por aí. Uma excelente semana a todos e nos vemos na próxima segunda-feira.